Amigos do Saúde Digital, aqui com dois amigos, colegas de profissão, Luiz Pet Neto, Otto Wolff. Ambos empreendem com uma tecnologia muito inovadora. Pense você aí que é médico, você que trabalha na saúde, todos os laudos que você já recebeu até agora, o laudo mesmo, o relatório, você recebeu em papel ou num formato, numa tela digital. Esses dois, eles inovam, eles entregam laudos de imagem a partir de vídeos. Mas qual que é a vantagem disso? Eles vão explicar aqui agora. Luiz Pet Neto, obrigado. Satisfação é nome. Muito feliz de estar gravando aqui. O Pet foi meu preceptor na residência, no Fellow com o Abdala Scaf. Eu cheguei lá mineirinho, todo acanhado, hein, Otto? Cheguei ali naquela sala que você conhece, lá da teleimagem, todo acanhado. E o Neto foi uma das pessoas que me abraçou, assim, e grande amigo meu. Netão, seja bem-vindo. Eu que agradeço, Lourenço. Foi uma sorte ter você lá com a gente, que as nossas vidas se cruzaram lá. Foi um presente, cara, ter te conhecido. E a gente, depois disso, a gente se reencontrou, né, várias vezes. E aí, então, fomos se aproximando com várias coisas em comum. E é uma honra para mim estar aqui, uma satisfação. Estou muito feliz em estar aqui com você hoje. Conta aí um pouquinho do seu background pra gente. Isso, meu background, eu sou natural de Dracena, no interior, né? Fiz a faculdade em Catanduva e vim para São Paulo fazer clínica médica. Formei toda a clínica médica e depois fui fazer radiologia, onde me encontrei, assim, plenamente na radiologia. E me especializei, fiquei um ano na NYU, em Nova York, fazendo um fellow lá, né? E aí voltei e faço a parte mais de músculo esquelético, a radiologia ortopédica, e também faço a parte de intervenção em músculo, em biópsias, né? E sempre continuei ligado à Unifesp como colaborador lá, né? Até que, alguns anos atrás, eu tive uma percepção, uma visão muito grande que me deixou muito inquieto, que são os laudos relatórios audiovisuais, né? Tive uma percepção de melhoria, né, nesse processo, e aí minha vida se transformou completamente, virei um empreendedor, né, e aí estamos aqui na luta até agora fazendo essa transformação. Exato. E você foi meu preceptor, né, então ali a gente tinha um vínculo acadêmico e de amizade, mas os nossos laços, eles se estreitaram mesmo a partir da inovação, né, a partir do empreendedorismo, e é muito legal, vocês vão entender qual que é a vantagem do laudo em vídeo. Quero falar com o Otto agora. Otto, seu background, por favor. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Lourenço. A gente admira muito o seu trabalho, né? A gente acompanha tudo aí do Saúde Digital, né? E é um prazer estar com a gente, estar com você, trocando essa ideia, falando sobre essa inovação tão legal, né? Para a radiologia, né? Que o Neto batalha todo dia, a gente acompanha esse processo, né? Bom, eu sou natural de Indaiatuba, né? Eu fiz faculdade em Bragança, depois eu fiz residência em Campinas, no Centro Médico, depois fiquei um ano na Escola Paulista, fazendo uma especialização em ressonância magnética, e depois também cruzei com o Neto lá na teleimagem, que eu fiz residência em neuroradiologia, né? Com o Nelson Fortes, e estou lá até hoje. Estou na equipe e, aliás, é um lugar que a gente está colocando o projeto, né? No hospital. E aí, Netão, quando eu era seu residente lá, eu lembro que você tinha muito cuidado nas suas apresentações. Você não se contentava em entregar um relatório que não explicava tudo, né? Assim, o que eu quero passar para você que está nos ouvindo, e eu acompanhei o Neto, então, às vezes, quando você coloca a palavra em um texto, você não consegue exprimir todo o significado que você quer passar. Prova disso, você que está me escutando, você deve usar áudio no WhatsApp. Por que você usa o áudio no WhatsApp? Às vezes para agilizar o seu processo, mas às vezes para você transmitir algo que é afetivo, que é emocional e trazer um significado maior para aquilo que você quer transmitir. O Neto sempre teve esse insight, e aí você desenvolveu toda uma trajetória, Neto. Conta pra gente ali o que passava pela sua cabeça.
A radiologia é uma especialidade inerentemente de imagens, né? Então a gente não tem forma melhor do que você explicar um relatório apontando as alterações, né? E eu fui percebendo isso, a necessidade de não só de escrever ali no papel e mandar o laudo sem saber se o colega vai entender ou não, mas de mandar um relatório completo explicando, apontando as alterações, né? E a gente começou a testar isso no dia a dia através de capturando as imagens e fazendo um relatório, né? A gente percebeu que isso entregava muito mais do que aquele relatório, do que o papel, aquelas letras frias ali, impessoais, né? Então a gente percebeu que o relatório audiovisual ele tem essa característica de um laudo personalizado. Os laudos são sempre distintos uns dos outros, não são iguais. E também são humanos, você humaniza o relatório. Isso é belíssimo. A radiologia é uma especialidade super diferenciada, né? Você foi radiologista, assim, você é radiologista, né? E é uma especialidade, a ressonância, sobretudo, ela é magnífica, né? O radiologista sofre uma pressão ali de produtividade, mas todo radiologista é encantado pelo que faz. E as imagens, a beleza, né, do corpo humano estudado pela ressonância é uma maravilha. E você poder fazer um relatório apontando essas alterações e compartilhando com os colegas, né, quem recebe fica muito grato. É incrível. E só no papel, né? Eu tô falando papel, mas traduzindo aqui a palavra em um texto, né? Só no papel a gente não consegue exprimir toda essa beleza que você tem, todo esse universo, né? Que você tem. Fica muito preto no branco, Exato. Só que tem tons de cinza aí. Exatamente. Que no laudo audiovisual você consegue passar. Isso, e muito além, você passa a sua experiência. Então, se você viu casos anteriores, você pode ir ali com cuidado na escolha das palavras, é claro, mas você pode passar a tua experiência. E isso faz muita diferença para quem recebe. Sabe? Total. Então, você pega um laudo de um cara muito experiente e de um cara mais novo, vai ser semelhante, eles vão ser semelhantes. Mas se ele vai relatar, é onde o radiologista pode expressar tudo que ele sabe. Perfeito. E aí, Otto, a gente tem uma tendência à comoditização dos laudos médicos. O que é isso? O radiologista, ele é pressionado por uma produtividade cada vez maior, para ele fazer o seu faturamento que ele espera, e acaba que o 90% dos laudos, que é o padrão, a gente não tem muito essa diferença entre o júnior, o pleno e o sênior. Sem dúvida. Como que você entende que o laudo audiovisual, então, quando você entrega o seu diagnóstico através de vídeo, apontando as alterações ali na imagem, como você enxerga que isso pode não comoditizar o laudo, você pode agregar valor para o radiologista? Exatamente. Isso aí é muito interessante, Lourenço. O Neto explicou, assim, que cada laudo é único, né? E realmente você consegue colocar toda a sua experiência naquele pequeno vídeo. Pode ser 1 minuto, 2 minutos, você consegue, juntamente com as informações clínicas que são passadas, ou às vezes não são passadas, a gente consegue colocar toda a nossa experiência e ajudar da melhor forma a tomada de decisão, né? A gente evita do máximo, né, entrar no mérito da terapêutica, do que sugerir e tal. Não sei quando você tem um contato muito grande com um colega, né? Mas isso proporciona um contato que é fantástico, né? Esse cuidado com o paciente é muito maior, né? E até para o radiologista é uma coisa muito diferente. Quando você escreve o relatório, né, é uma coisa impessoal, né? Mas quando você fala, você está dizendo o nome do paciente, você está dizendo os achados, isso realmente você retorna aquele lado humano mesmo da radiologia, né? E vem toda a questão do cuidado, né, com o paciente. Isso eu acho fantástico. Fantástico. E coloca o radiologista como um outro papel, né, nesse cenário, né, que a gente tá passando hoje, né, por essa dificuldade, né, por essa questão da produtividade, né. Então você consegue mudar o papel do radiologista, né, e deixar ele como eu não diria protagonista, né, porque ele também faz parte de uma cadeia de cuidados, né, mas assim... Mas você consegue agregar valor. Ele agrega valor, né?
de uma maneira diferente. Exatamente, Lourenço. E Neto, eu lembro, te acompanhando, que teve o caso lá no começo do seu irmão, que tinha um problema no quadril, que recebeu um laudo. Foi, exatamente. Frio. Exatamente. E ele ficou meio deprimido e tal. Conta essa história aí pra gente. Porque os pacientes, isso, eu sempre falo isso em relação aos relatórios que são normais, sabe? Porque o laudo audiovisual, ele é muito efetivo, muito eficaz para o médico solicitante, quanto mais complexo for a alteração. Porque se for um laudo normal, o solicitante recebe normal e ele toca, só basta ele ler a conclusão normal e ele pode seguir o tratamento, né? Mas quando o caso é complexo, o relatório em vídeo faz toda a diferença. Porque o radiologista tem todas as imagens disponíveis. Se tem uma complexidade, o colega tem que entender o que está escrito. E ir procurar entre 1000 imagens de ressonância é muito difícil. Então, o laudo faz diferença, muita diferença para o solicitante, quanto mais complexa a alteração. Aí me perguntam sempre, mas precisa o laudo de um laudo normal, por exemplo? No laudo normal não posso só mandar um texto e pronto? Para o paciente é onde faz a grande diferença, sabe? Toda pessoa que sente uma dor, ela fica muito preocupada e aí ela fica achando que pode ser um câncer, pode ser uma fratura. Isso traz emocionalmente uma dor que pode se cronificar, inclusive. A dor crônica, às vezes, é muito carregada desse sentimento de insegurança, de incerteza. Quando eu mandei o laudo, meu irmão tinha uma dor crônica no quadril e nosso pai teve osteonecrose nas cabeças, ele achava que era, então ele começou a sentir uma dor crônica. Ele fez uma ressonância e eu expliquei em detalhes para ele que estava tudo bem, que a cartilagem... Através de um vídeo que você mandou no WhatsApp. Falei, olha, aqui esta é tua bacia, teu quadril tá aqui, tá tudo bem, fica tranquilo, não é? Deve ser uma dor muscular. E ele mandou um áudio para mim feliz da vida e ele passou a sentir melhor e sentir menos dor e trabalhar melhor aquele sentimento, sabe? Então, pro paciente, um laudo às vezes mostrando a normalidade, explicando para ele, eles ficam muito encantados. É um valor também muito importante. Eu não tenho dúvida, Otto, que o LAV, né, o laudo audiovisual, que também é o nome da empresa, LAV, ele coloca o paciente no centro do cuidado, né? É a busca tão grande do setor de saúde. Exatamente. É colocar o paciente no centro do cuidado. A gente vê isso muito claro nos outros setores da economia e a gente, na saúde, a gente está aprendendo a fazer isso. A gente está descendo de um pedestal para ir para o mesmo nível do paciente, para trazer maior conforto. Eu não tenho dúvida que o laudo audiovisual faz isso. Eu acompanho vocês e já presenciei várias vezes. O meu ponto é o seguinte, queria que você explicasse como se materializa, né? A gente estava um pouco aqui na teoria. Agora, explica aí, como que é a prática? Você usa esse recurso. Você está lá laudando uma imagem do sistema nervoso. Como que você entrega esse produto final? Perfeito. Então, a nossa plataforma, né, ela tem várias... vou falar de novo aqui, mas... Então, Lorenzo, a nossa plataforma, ela possibilita, né, você fazer uma captura da tela e compartilhar isso com o médico solicitante ou com o paciente. De maneira muito, muito rápida, né, com os PACs que a gente tem em integração, você pode simplesmente dar um clique lá no PACS, você já chama o nosso processo de captura, e você, com entrada de áudio também, lógico que você vai dar aquela informação, você vai gravar o seu áudio e vai fazer o compartilhamento deste vídeo, né? Esse processo é muito rápido, ele é até mais rápido às vezes do que fazer o próprio laudo em texto, porque a gente faz isso, você vai direto nas alterações principais e naquela informação que realmente é relevante para o paciente, né? E depois a gente faz esse compartilhamento. Existem várias formas de fazer isso, né? A forma que todo mundo estava fazendo antes é enviar o vídeo para o WhatsApp. Pegava o celular, apontava para a tela, pegava o cursor, aqui está a alteração, e mandava para o médico solicitante. E começou assim e ainda continua assim até em grandes centros, né? Então a gente viu essa oportunidade, né? E essa necessidade de ter um produto que pudesse
envelopar esse processo de uma forma segura, né, em conformidade com a LGPD. E entregar isso de uma forma clara, né, com a identidade visual do hospital, né, enfim, envelopando isso de uma forma como se merece, né, como se agregando valor valor ao pro processo, paciente, né? Agregando valor para o médico radiologista que pode se diferenciar, e para a instituição, né? Que traz um produto diferenciado, entrega para o paciente. Fidelidade. Em média, quanto tempo mais ou menos dura um laudo? Olha, isso é muito relativo, porque depende da complexidade, né? Mas em torno de 1 a 3 minutos, né? A gente até acha que passando muito desse tempo, né? Perde o propósito. Perde o propósito, né? Tira um pouco o foco, né? Então a gente até recomenda focar nos achados mais relevantes mesmo, que é o que vai fazer diferença. Então, a gente tem uma percepção aqui de uma entrega de valor muito clara para o paciente, que a gente já comentou. A gente tem uma entrega de valor muito clara para o médico que recebe, porque ele tá recebendo ali um laudo de mais ou menos 1 minuto, em que ele tem um colega radiologista explicando para ele as alterações, e isso instrui ele, educa ele a passar para o paciente, tá? Porque o médico ele não tem que ser especialista na imagem, como o radiologista é. Tem uma proposta de valor clara, na minha opinião, para a clínica, para o hospital ou o prestador de serviço, porque ela empacota, envelopa e agrega valor nessa cadeia, fideliza. Agora tem um ente aqui que nós vamos falar sobre ele, o médico radiologista. Sim. Esse médico radiologista, ele está numa cultura de baixar pilha. Sim. De fazer cada vez mais laudos em menos tempo. Sim. Como é que é essa curva de aprendizagem? Como que vocês veem esse desafio de também agregar valor para o médico radiologista? Lourenço, esse é um grande desafio mesmo, sabe? Existem perfis de radiologista, né? O radiologista habitualmente gosta de ficar quieto na sala ali, escutando Spotify, quieto na dele, né? Existe esse perfil. Existe na literatura, são 4 perfis, né? Esse que fica super ali quieto no canto, o outro que está disponível, sempre que chega alguém ele está disposto, né? O outro que é aquele ativo, que é aquele eagle, ele vai atrás, ele quer fazer a diferença, ele quer se... E o outro que é o que vai acompanha a visita clínica, tudo. Isso, esses são os tipos, né? A gente percebe que esses 2 últimos, eles adoram a novidade. Porque é chato formatar texto, ter que colocar, e ali você explica e fala, e você tem, é satisfatório. A gente diz que torna a radiologia divertida de novo. É claro que tem essa questão de ter que, como você disse, de ter a produtividade, né? Então, a gente está fazendo de forma bem gradual, é uma mudança cultural, é uma mudança, a gente sabe que leva tempo. O laudo é em texto desde 1890 e pouco, logo depois que foi criado o Roentgen, criou o raio-x, 1890 e pouco, em Nova York, e continua em texto até hoje, certo? Sempre foi em texto, então não será em alguns anos que essa mudança vai ocorrer. Em cenários onde a produtividade é grande, massiva, a gente nem entra, a gente nem oferece. Ainda não é o momento. De entrar exato, não é o momento, exato. Mas nos clientes que nós estamos entrando agora, que prezam pelo relacionamento, aí cai como uma luva, assim. É gostoso de ver o colega fazendo a diferença, explicando, e o laudo em texto fica secundário. Olha que interessante, nos hospitais, onde o laudo é enviado dessa forma, muitas vezes o colega nem retira o laudo em texto mais. Fica só para questões burocráticas, de pagamento. Então, a nossa ideia é enxugar esse laudo em texto para equilibrar o tempo, né? E a curva de aprendizado, ela tem uma curva de aprendizado. Por isso que eu estimulo os colegas a fazerem. Cada um que você faz mais rápido e melhor do que o anterior. Então, você vai ganhando a tarimba de fazer. A nossa equipe no HCOR faz o Yamada, que é um dos que faz para bastante atleta, em 1 minuto, a média dele. Em 1 minuto ele passa o recado, o colega fica satisfeito,
E tem o outro lado também, que para o médico que recebe poder assistir junto com o paciente, o radiologista entra compartilhando a responsabilidade, sabe? Ele diz, tá vendo o que o colega está explicando do seu caso? Então, existe muito desafios. Sem dúvida. Tem o tímido, né? Tem o radiologista que nunca vai usar, mas tem aquele que adora. Mas o que você traz, e para mim é fundamental, né? Você segmentou as personas do radiologista e você segmentou o seu nicho de mercado no momento. Exato. Não quer dizer que ele não vai chegar até o SUS. Quer dizer que agora ele está para um nicho que precisa agregar valor e tem condições por questões financeiras. Exato. Né? Talvez um radiologista do SUS, ele não consiga fazer isso hoje, infelizmente. Sim. Mas um radiologista que esteja num grande serviço, em que o ticket do exame é maior, paga mais, isso aí vai ser uma proposta de valor gigantesca. E aí, como startup que vocês são, vejo essa estratégia muito clara, bem definida, de segmentar o público e atacar primeiro esse público, mostrar valor para eles e aos poucos ir caminhando na curva de adoção de tecnologia para a direita ali, naquela curva bem famosa. A gente tem muito receio, inclusive, a gente está indo de forma bem gradual, porque o conteúdo desses vídeos é super sensível, né? Como o Otto comentou, a gente tem o maior cuidado com a LGPD para que não haja vazamentos. Se vaza um vídeo desse na rede social, por exemplo, como uma tendência que pode acontecer, todo o nosso esforço em fazer isso acontecer pode recuar, né? Então a gente está com bastante cautela, só que o nosso sonho, o meu sonho, sempre foi levar isso para o SUS. Porque eu tenho certeza que é possível, eu tenho absoluta certeza. Eu faço a minha pós-graduação na Unifesp e lá eu atuo treinando os residentes para que a nova geração saiba desse conceito, né, aprenda a fazer. E é totalmente possível, eu tenho convicção, Lorenzo, que eu abro ali um exame do SUS, eu baixo uma pilha do SUS explicando tudo em vídeo, é totalmente possível. Mas, né, tem essa... Você costuma falar assim que um dia muito feliz da sua vida vai ser quando? Que você fala? Vai ser quando puder os pacientes acabar a fila para buscar exame impresso na Unifesp. Eu chego lá, tem uma fila de gente que viaja de longe, chega lá, o exame não está pronto ainda. E ele está no celular, a gente pode simplesmente fazer o vídeo e ele receber na casa dele. Então, quando acabar com essa... Receber no celular, né? Lógico. E eu vou mais além, e eu, como sou um defensor do paciente no centro do cuidado, eu vou mais além, vai ser mais legal ainda quando tiver um botãozinho aqui que ele fala assim, ó, compartilhar no Instagram, compartilhar no YouTube. Pode deixar. Se tá o no jeito, paciente né, Otto? quiser, tá no jeito. É claro que... Vai acontecer, porque existem vai acontecer. exames ruins, existem exames vai bons. Vai acontecer. Deixa eu contar uma experiência. E o paciente é dono da informação dele, né? Ele pode fazer o que quiser Lourenço, com ela. Isso vai acontecer. Eu estive com o Sembranelli na UCSF em São Francisco, num Rock Summit. E lá tinha uma startup que propunha que o médico gravava um vídeo com a ressonância, o cirurgião, explicando para o paciente quais são as possibilidades terapêuticas, né? E aí levaram lá um paciente e o paciente colocou no YouTube e teve 20 mil visualizações, um laudo desse, um relatório desse. Então, o ser humano tem esse desejo de compartilhar. E é direito do paciente. Ele compartilha, tá tudo certo. Tá tudo certo. É lógico. E aí, a gente não precisa ter medo disso. Mas vai acontecer, isso vai acontecer. Fala um pouco do momento atual, Otto. Onde vocês estão, onde vocês estão entrando, o que pode divulgar, o que não pode. Perfeito. Então, a gente começou com os grandes hospitais, né, Lorenzo? A gente teve um caminho inverso aí de muitas startups, né? Então, isso gerou um desafio técnico muito grande, né? E a gente teve que ter uma adequação, né, com a LGPD, né? Foram meses e meses, né, com as TIs dos principais hospitais de São Paulo, discutindo toda a metodologia, né, de que forma que isso é mais seguro, como que a gente ia proporcionar uma experiência melhor, né, tanto para o solicitante como para o radiologista, né? Então, no momento atual, a gente já está em produção, né? Tá em alguns hospitais, a gente está em fase de implementação em vários hospitais, então é natural que nesse momento
existam poucos vídeos, né, sendo feitos, né, e recebidos pelos médicos, porque a gente está começando esse processo agora, né? A gente entende que isso é um processo que leva talvez anos, né, como o Neto comentou, né? Mas a gente, assim, sente um orgulho muito grande porque os feedbacks são sensacionais, Lorenzo. Sensacionais. Diários sensacionais. Sensacionais. Ô, Netão, pode falar algum nome aí de onde vocês estão? A gente criou, acho que sim, cara, com o maior prazer, então, com um grande orgulho, na verdade. A gente criou uma plataforma, né, Otto, que é o fluxo. Como radiologista, a gente sabe o valor de cada segundo daquele processo. Então a gente fez assim muito ágil a criação através. A gente integra com os principais soluções de PACS e RIS do mercado, né? PACS é aquela ferramenta que visualiza a imagem, o radiologista visualiza a imagem para dar o laudo. Exato. E aí, então, pelo nosso contato e pelo caráter inovador e de diferenciação, a gente tem um grande orgulho, né, Otto, de ter, a gente começou inicialmente no HCore, onde a gente está, e aí a gente também fomos já aprovados, aí vamos dar seguimento no Hospital Albert Einstein, que para nós é um enorme orgulho, na Beneficência Portuguesa também, no Sírio-Libanês a gente está fazendo ainda lá os ajustes necessários, né? E no Laboratório Fleury também. E o Hospital Moriá. E o Hospital Moriá. O Hospital Moriá. Simplesmente aquilo que a gente estava falando, né? Nichos que são compatíveis com o negócio de vocês nesse momento atual, né? São hospitais que agregam, tem um público diferenciado e o seu produto casa muito bem para esse momento. E aí eu preciso agradecer, eu peço a licença para você, sabe por quê? Porque como você comentou, nessa pressão de produção, de custos e dificuldade de convênios, tudo, a gente encontrou nesses lugares pessoas que viram o valor e estão fazendo a diferença, sabe? Que estão abrindo as portas para nós, que estão nos ouvindo, né, Otto? E a gente apoiam tudo. Então, eu queria lembrar aqui no hospital. Inicialmente, queria agradecer ao professor Arthur Fernandes, que é meu orientador. E é um paizão, a gente adora ele. Da Unifesp. Da Unifesp, isso. Mas no Albert Einstein, a gente tem o Marcos Queiroz, né, que é o diretor, o Dr. Gilberto Zarfi, o Fábio Dalpra, e a equipe de TI também, né? Sem dúvida. Um pessoal que é muito legal. A gente tá ganhando demais esse processo, né? Eu tô conhecendo essa aprendeu muito. No HCore, o Dr. Abidal Scaff, que é o nosso mestre, né? Ele, em todo momento, desde o princípio, ele abriu todas as portas, deixou a gente à vontade, né? Para fazer. O Dani também, e a equipe Yamada, e Ivan Godoy. Essas pessoas estão fazendo a coisa acontecer. Ô, Bidala, se você estiver escutando aí, vem gravar um podcast comigo. Ele tá devendo, ele tá devendo um podcast. Vai ser brilhante, ele é demais, vai ser muito legal. Então, também o Carlos Longo, o Dr. Longo, o Shigeu, vê se eu esqueci, a doutora Ângela Caiado, sensacional, né? O Bruno Aragão. Marcelo Bordalo também é um colega que que é um apaixonado pelo recurso. Moriá, né, o Pedro, que é os early adopters, cara, cada um que a gente... O Beto também. A gente são os nossos combatentes, sabe? São evangelistas que estão ali... Pedro o quê? Sobrenome? Fugiu. Pedro do Hospital Moriá. Ele é uma pessoa bacana demais, cara. Eu não lembro o nome dele, mas ele é... Enfim, essas pessoas que vão fazer a coisa virar, sabe? Sim, os early adopters. Porque se você não tiver ali... Todo mundo fica na sua, fazendo sua rotina. Então... Vejo muito claro, acompanho vocês há tempos. Felipe Veiga, do Sírio. É um cara muito legal também, um visionário. Faltou mais algum? Não, acho que Pedro Paniza, né, do Moriá. Pedro Paniza. E o Dr. Roberto, né, também. Roberto Blasbalg. Obrigado pela oportunidade. Não, é isso aí. Esses caras são gente muito fera, muito boa. E eu como empreendedor, você que está nos ouvindo, nos assistindo aqui no YouTube, o empreendedor tem isso, né? Quando a gente já falou aqui, beleza, verdade e bondade, né? Quando você tem esses 3 ingredientes, você só vai encontrar pessoas para abrir portas. É claro que tem desafios, tem gente que vai puxar o tapete. Que vai copiar. Como já aconteceu. Que vão puxar o tapete, mas quando o empreendedor está focado na beleza, na verdade e na bondade, não tem barreira.
vai acontecer, vai prosperar. Eu não estou falando que vai virar um unicórnio e quem falou que a métrica de sucesso é virar um unicórnio. Exato, não é isso. E eu sei do trabalho de vocês, eu sei do trabalho que vocês têm feito e do zelo, né? E do propósito que vocês querem levar para o paciente. Na minha opinião, revolucionando uma área muito importante, que é o apoio diagnóstico. E a gente fala de radiologia, pessoal, mas serve para uma endoscopia, serve para uma colonoscopia, bem lembrado. Serve para uma hemodinâmica. Então, tudo aquilo que é feito através de imagem e tem um relatório, bem lembrado. É passível Exatamente. do laudo audiovisual. Bem lembrado, a gente sempre diz isso. E isso é fantástico, porque você vai colocar o paciente no centro. Você já recebeu um laudo em vídeo, Sensacional. Né? Foi muito bom, né? Aliás, nós vamos deixar aqui, nós vamos fazer um laudo, anonimizar, Tudo né? bem, e nós vamos certeza. deixar no link desse podcast pro nosso ouvinte clicar e ver o que a gente está falando. Eu tenho uma sugestão. Vai lá. Na minha pós-graduação, eu fiz uma pesquisa, um survey, né? E com 500 médicos respondendo. Entre radiologia, eu queria ouvir a visão do radiologista versus a visão dos quem recebe, que são lados diferentes, né? E aí eu tenho uma série posso deixar esse link, aí todo mundo pode ver de todas as especialidades. Tá tudo anonimizado, né? Só não dá para responder porque encerrou já a resposta. Tá. Mas ali tem das diversas áreas laudos demonstrando. Acho que é uma boa, ótima. Você que está interessado, que quer levar para sua clínica, para o seu hospital, entre e veja. É sensacional e é simples. É uma coisa muito simples. É super né? simples. É simples, mas super é simples. transformador. Não precisa de um time de data science, nada, sabe? É algo que faz muita diferença com pouco esforço. Né? Só com os gestores verem e estimularem que você vai levar a tua clínica para um outro patamar de entrega e vai encantar, porque é encantadora. Essa é a palavra. Encanta quem recebe. A gente vê nos feedbacks uma gratidão de quem recebe. E 2 pontos, assim, nós publicamos na literatura a segunda publicação mostrando na Journal of Digital Image, o principal periódico da TI americana, tem uma publicação nossa lá, a segunda mostrando os benefícios, né, o quanto é bom para o médico que recebe. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos idealizadores, um dos pioneiros, que foi Greg Rose, que fez uma patente em 2014. Eu fui até ele, lá em Dallas, a gente se encontrou, foi super legal. Só que acho que ninguém tinha levado tão a sério quanto a gente está levando, né? Todo mundo já tinha alguma publicação aqui e ali, mas a gente falou, vamos fazer isso de verdade acontecer. E a gente está, graças a Deus, tendo, acho que no momento certo, né? No momento em que as mídias digitais, tudo do texto virou vídeo, então a receptividade é maior, né? Nossos pais, avós, todos estão habituados a vídeo, então está no momento certo de fazer isso acontecer. E recentemente não havia nenhuma publicação mostrando o benefício para o paciente. E o Michael Reck, que é o chief da NYU, publicou em abril, mostrando um excelente resultado, que já era esperado, um laudo com a linguagem mais leiga pro paciente, dirigido para o paciente. E os reviews são excepcionais. Então, Perfeito. Existe essa demanda para os dois lados. A mensagem que eu quero deixar para você, que é médico e está nos acompanhando, é a seguinte. Se você prestar bastante atenção no trabalho que você faz e tiver amor pelo que você faz, você vai descobrir muitas soluções que você pode trazer para a sua especialidade, que você pode trazer para a sua carreira a favor do paciente, né? E eu sinto que nós, médicos, precisamos reconectar com este propósito. Por que nós somos médicos? Por que nós fizemos medicina? E quando eu olho para vocês dois, eu vejo isso muito claro. Vocês são médicos radiologistas que nunca aceitaram a tendência que a radiologia está acabando e que sempre, desde o primeiro dia, Neto, eu te conheço, desde o primeiro dia que eu te vi, você está focado no paciente. E por estar focado no paciente, você é capaz, e o Otto te acompanhando agora, de agregar valor para ele e para toda a cadeia. Então, essa é a mensagem. Aqueles que olham a favor do paciente, eles vão encontrar um espaço.
e existirá uma inovação. Não vai acabar com o radiologista que está preocupado com o paciente. Essa é uma mensagem que eu gostaria de deixar sendo médico radiologista, Netão. Para deixar uma mensagem, sim, eu agradeço, eu acho que totalmente, você falou tudo, né? A mensagem que eu quero dar é o seguinte: o momento que o radiologista mais gosta é quando vem um colega na sala de laudos ali e você discute o caso com ele e ele sai grato e você sentiu que fez a diferença, né? E o relatório é isso, o relatório é a documentação desse momento. Você, quando cria um relatório, você é como se estivesse com ele, e a gente ouve, eles falam isso, é como se eu estivesse com você na sala, recebendo. Então, a minha mensagem é que o bom dessa vida é fazer a diferença. Quando você faz a diferença em algum lugar, é onde que vale a pena. Então, olhem com atenção para esse recurso, né? Nós não vamos prover isso para todo mundo, mas as soluções estão, as empresas de PACS, né? Cobrem eles, né? Como fazer isso, porque isso faz a diferença, muda o teu entorno, muda o teu dia a dia, e onde tem uma frase que diz assim, where there's a will, there's a way, né? Então, por mais que tenha dificuldade, se você tenha vontade, você faz essa transformação, você faz isso acontecer. E é isso que a gente sugere, né, Otão? Sem dúvida. E eu tô de prova, porque é um prazer estar junto com o Neto nessa jornada. Ele é um visionário, eu diria, né? Porque ele vê a oportunidade e quer fazer o bem para o paciente, ele quer transformar essa jornada, né? E tá conseguindo. Isso é muito legal, ver esse processo, né? Eu agradeço muito essa oportunidade de estar junto, né? nesse projeto. Sem o Otto não daria também para continuar. É muito legal. Como você fala, é que nem um relacionamento, né? Um casamento. Fica enchendo o saco a empresa dele. É assim, né? O difícil do Otto é você conseguir brigar com ele, não dá para brigar. Então a gente quando um tá mal, o outro estimula, vamos fazendo. Perfeito. Obrigado. Poxa vida. De estar aqui conosco no nosso podcast. Desejo muito sucesso. Lorenzo, e vocês sabem que eu sou um apoiador. Poxa, cara, mas a gente queria te dar os parabéns também, cara, porque é incrível, meu. Você se propôs, esse nome Conecta é perfeito, cara, e você faz um trabalho belíssimo. O seu trabalho é inspirador, né? Todo mundo que pede pra mim, né, que a gente acabou ficando com essa questão de inovação, né, como é que eu co-inovo? Eu falo assim, a primeira coisa, começa do episódio 1, e vem assistindo todos os podcasts, e já vai pra sociedade, pra SD Conecta também, porque ali eu tenho visto, assim, muitas discussões super interessantes e está se tornando, assim, melhor que o LinkedIn, diria, né? Um ambiente médico, né? Onde você pode discutir os casos. Sou um fãzaço, eu e o Otto somos um super fã e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Então, se você gostou, fica aí com a gente, recomenda, compartilha, para a gente fazer esse trabalho chegar cada vez mais em mais pessoas. Obrigado.